Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, hoje é dia 17 de fevereiro de 2024, 20 horas e 43 minutos. Estamos avançando, né? Nossa, hoje foi aniversário do meu irmão. Nem lembrei. Meu Deus. Minha cabeça anda rodando. Mais um dia, né? Diante da presença do Pai, estamos aí há 12 dias para terminar o mês. Somente isso. Boa noite, Alberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Simone. Estamos a 12 dias para o mês terminar. Muito rápido, né? Se 2023 correu, 2024 está voando, né? Então, vamos nos agarrar porque nossa redenção está chegando, porque está se cumprindo aquela parte que diz boa noite, Gislaine, paz e graça, Simone. Aquela palavra que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, está se cumprindo. Os dias estão sendo abreviados. Dias abreviados. Então, vamos colocar a nossa vida no altar. Boa noite, Rose. Colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida na presença do Senhor. Shalom, Aline. Colocar a nossa vida na presença do Senhor, colocar a nossa vida diante dele, porque os acontecimentos já estão aí e estão batendo de frente, né? Muita coisa acontecendo, coisas que a gente nem tá sabendo, né? Muitas reuniões estão acontecendo por debaixo dos panos. O anticristo, você pode ter certeza que ele está se reunindo com a sua plataforma e estão vendo o momento certo de agir, né? Eu estava vendo sobre esses ogivas nucleares, né? Isso aí tudo, né? Esses pleitos, boa noite, Cleiton. Esses pleitos aí das nações, né? Uma bomba atômica daqui, bomba atômica dali, né? Na verdade, irmãos, essa notícia é para nós, mas lá por trás são todos amigos, são todos irmãos, e eles estão lutando por uma coisa. Eles querem quebrar o domo, eles querem quebrar o céu. E a radiação nuclear, na verdade, como eu já falei, ela não é do homem, porque Deus não deu permissão para o homem para explodir isso aqui. Não, Deus não deu. Mas, quando eles atacam o Todo-Poderoso, quando eles atacam o que Deus criou, graça e paz, Clarinda, que é o domo, o limite do céu, aí sim a reação nuclear acontece. Então, o máximo que eles fazem é jogar os mísseis para o ar. Eles jogam os mísseis, eles têm poder para isso, para jogar. São as flechas do Nimrod moderno, entendeu? Boa noite, Lucas. São as flechas do Nimrod moderno, entenderam? Como uma politiqueira aí, né, americana, falou que eles já tentaram, eles já racharam o domo e a qualquer hora eles vão quebrar aquilo ali. Ela falou com todas as letras. É o que eles estão tentando fazer. É a guerra, entendeu? De olho neste Milei, gente, ele vai encabeçar a América Latina para se unir. Ele e o daqui também, né? Eles vão se encabeçar. E o que eles estão fazendo é uma guerra contra Deus, está lá no Salmo 2. O Salmo 2 fala isso. Porque pelejam as nações, né? Quer ver? Vamos lá no Salmo 2, rapidinho, tá, gente? A gente precisa rememorar essas coisas para a gente entender o que está acontecendo. O que são, na verdade, essas guerras, entendeu? Então, eles geram um conflito entre A e B, entre norte e sul. Eles geram um conflito entre os vermelhos e os azuis, né? Vermelho, o urso, azul, a águia, né? Eles têm que formar esse conflito para enganar os trouxas aqui, que eles acham que nós somos trouxas, né?
para dizer que eles estão guerreando entre eles, mas na verdade eles querem atingir a Deus. Na verdade eles são Nimrod, eles estão querendo quebrar o domo, eles querem avançar diante de Deus, eles querem matar a Deus. É a mesma história da Torre de Babel. A Torre de Babel hoje não é mais uma construção numa torrezinha, não. É o mundo inteiro fazendo armas para atacar a Deus. Todos eles são amiguinhos, todos, independente de quem seja. Mas aparentemente, aos nossos olhos, são inimigos. E é o que eles querem que você pense. Porque você achando que eles são inimigos, você vai guerrear entre seus irmãos. Você vai ajudar essa guerra a ficar mais rápida, entendeu? Então, meu irmão, só te digo uma coisa, não olhe nem para o lado A, nem para o lado B. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus, porque a nossa redenção está chegando. Olha aqui, diz o Salmo 2. Por que se amotinam as nações? Quer dizer, porque vocês estão se rebelando, né? Shalom, Krika. E não se esqueça que amotinamento é rebelião, e rebelião é pecado de feitiçaria. E os povos imaginam coisas vãs, quer dizer, estão imaginando que podem atacar a Deus. Os reis da terra se levantam. E os príncipes juntos, eles estão juntos, se macomunam. Na tua frente é tudo um contra o outro, por trás não, eles estão se macomunando. Eles se macomunam contra o Senhor, contra o seu ungido. Vocês não viram? A Ivete Sangalo falou que ela vai macetar o Apocalipse, não vai deixar o Apocalipse acontecer. Quem você acha que falou na boca da Ivete Sangalo? Você acha que foi dela própria que ela falou? Não. Aquilo ali são as coisas que habitam nela, os espíritos que habitam nela foi que falou. Nós não vamos deixar. Por isso eles estão se amotinando. Por isso eles querem atacar o Todo-Poderoso. Simples assim. Olha aqui, ó. Escuta isso. Os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, quer dizer, rompamos os seus mandamentos, sacudamos de nós as suas cordas, quer dizer, as ordenanças de Deus. Quer dizer, a constituição judaico-cristã foi quebrada. Nós estamos vivendo já um momento, entendeu? Exatamente, quase ela se manifestou ao vivo. Presta atenção, ó. Nós estamos vivendo um momento, boa noite, Daniele, em que o mundo está fazendo o que quer. Nós estamos no tempo de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, rompeu as ataduras de Deus. Rompeu as cordas que seguravam a humanidade, que são os preceitos do Pai. Aquele que habita nos céus está se rindo deles. Aquele que habita nos céus está rindo deles. O Senhor está zombando deles. O Senhor está olhando lá de cima, ele está falando assim, ó, vou dar mais corda, vocês vão se enforcar com a própria corda. Então lhes falará na sua ira. Deus agora vai falar na ira, meu irmão. Lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Você não está vendo a natureza aí? A natureza está se pronunciando. Ai, antena Harp. Não, meu irmão, não é antena Harp. Não, a antena Harp, ela tem um poder limitado. O que está acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. O deserto inundado de água, os camelos sendo levados pela água. Onde já se viu uma coisa dessa? Aqui a terra se desmanchando. Em lugares do mundo, o fogo saindo debaixo da terra. Olha a situação, meu irmão. Olha a situação. Então lhes falará na sua ira. O Senhor já começou a falar na sua ira. Já começou. A ira de Deus ela vai vir pela natureza. A ira de Deus não vai vir com Deus falando. Não, o que Deus tinha que falar, ele já falou. Está escrito na palavra. Já falou. Mas agora ele vem com a natureza. Os raios, os trovões,
Boa noite, Alexandre. Os raios e os trovões nada mais são que a fúria de Deus. Deus se levanta do seu trono. O Senhor, ele diz que a terra é o escabelo dos pés de Deus. Por quê? Porque o piso do céu do Senhor, onde ele está, é de vidro, é de cristal. E de lá ele enxerga tudo que está acontecendo aqui. A sala do trono do Cordeiro, a sala do trono, nada mais é do que a sala de controle da humanidade. Você já parou para observar? Tem 24 anciãos sentados em volta do trono. E lá ele olha, porque o chão é de cristal. Por que cristal? Porque ele está olhando os homens aqui embaixo. Então, na sala de controle de Deus, ele está bradando. Então, quando ele faz isso, os raios descem. Cada movimento que ele faz de ira, a natureza grita. Entendeu? Cada movimento que ele faz lá em cima de ira, a natureza grita. Diz que Deus está passeando sobre a terra. As suas carruagens andam no mar. Você está vendo o mar se revoltar? São as carruagens de Deus que estão andando para observar a torre de Babel que o homem está construindo. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é esse? Jesus Cristo. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, o Senhor falando com Cristo, e eu te darei as nações por herança, e nos confins da terra por tua possessão. Quem são os confins da terra? Somos nós. As Américas são os confins da terra. E vai que tem alguma terra além, né? Tu os esmigalharás. Cristo vai esmigalhar todo mundo. Com uma vara de ferro. Lembra que o reino de Cristo vai ser regido com vara de ferro? Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, agora é o recado para os reis, hein, que estão aí. Sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Os juízes estão como os juízes de Sodoma e Gomorra, perversos, pervertidos. Homens prendendo inocentes e soltando culpados. Homens dando a sentença para das suas lojas, vocês sabem o que eu estou falando, e tirando o pão da boca da viúva e do órfão. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, ele está mandando ter temor. Alegrai-vos com tremor. Pode ficar alegre, mas tenham medo de Deus. Beijai o filho. Aceita Jesus. Para que se não ire, para que a ira de Deus não caia, e pereçais no caminho, quando em breve inflamar a sua ira, que já está inflamada. A ira de Deus está inflamada. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Essas palavras aqui, boa noite, Suzana, que estão falando para os príncipes, para os juízes, para os reis da terra, não são para os filhos de Deus, não. São para aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. São aqueles que estão contendendo com Deus. Contenda é pecado de idolatria. Rebelião é pecado de feitiçaria. Tá entendendo? Eu não sei se vocês viram nos meus stories, eu coloquei sobre a live do Javier Palacios de ontem, sobre o eclipse que vai ter agora dia 8, né? 8 de abril. Não sei se vocês viram sobre o como é que chama? O cometa Diabo. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram aquilo lá?
Eu ia comentar, mas eu falei, eu acho que eu coloquei tudo que eu tinha que colocar, eu coloquei nos stories, né? Coloquei todos os, como é que falam? Todos os que tinham, todos os dados, né? Mas tem algumas coisas que eu vou até citar. Esse eclipse é o último aviso que Deus está dando à Terra. Porque Sol, quando o eclipse é lunar, ele está falando com Israel. Quando o eclipse é solar, ele está falando com as nações. E esse eclipse ele é solar. Ele começa no Pacífico, passa pelo México, Estados Unidos, Canadá e termina no Atlântico Norte. Ele vai ser visto parcialmente na Noruega, Islândia, Irlanda, oeste da Grã-Bretanha, noroeste da Espanha, Portugal, Açores, Ilhas Canárias, América Central, as Ilhas do Caribe, República Dominicana, Cuba, norte da América do Sul e principalmente Colômbia. Os habitantes desses países são descendentes da tribo de Efraim. São efraimitas, as duas casas de Israel. Lembra? Efraim é o filho da bênção de José, que Jacó abençoou. Efraim foi esparramado sobre a terra. As 10 tribos de Israel foram esparramadas, e essas tribos elas recebem o nome de efraimitas. Então, muitos de nós, não sabendo, somos descendentes de Efraim. Somos descendentes diretamente do tronco de Jacó. Estão entendendo? Nós somos hebreus sem saber que somos. Então, o aviso é para essa gente. É tempo de se converter. Nós já estamos nos últimos momentos. E o último aviso para arrependimento. Deus deu oportunidade. Desde 2020, Deus está falando através dos eclipses. Presta atenção. O cometa Diabo, que vai passar. Pois é, Alberto. Com certeza a tua família toda, como é que fala? A minha também. Porque o meu nome é Ruth de Queiroz Urbinati, né? O Queiroz é judaico, como é que fala? Ele é israelita. Queiroz, eu tenho Pires também. Todos esses nomes de planta, de árvore, de Pires, esses nomes assim meio doido, são todos Silva, Souza, são todos nomes de novos cristãos, são todos nomes de judeus, entendeu? Então, nós temos que estar alerta, porque Deus está nos chamando, entendeu? Sim, devido à fuga, porque senão eles seriam mortos. E eles precisavam adotar o nome, né, que a igreja das 7 colinas precisava colocar neles, entendeu? Mas o cometa Diabo, ele é chamado assim porque ele tem 2 chifres. Ele explodiu no dia 25 de outubro de 2023. Sua aproximação máxima se dará no dia 21/4, quase 15 dias após o eclipse. Presta atenção nisso. Ele sofreu 2 fraturas, presta atenção, internas. Em 2023, dia 5 de outubro de 2023, ele sofreu 2 fraturas internas. Perdeu uma grande quantidade de pó e gelo. Ele representa exatamente o diabo. Em sua aproximação, ele fará conjunção com Urano e Júpiter na constelação de Touro. Presta atenção. Hércules, presta atenção, que é Urano, ele simboliza o anjo Miguel. Está em Daniel 12:1. Há uma luta nos céus. Está falando da grande tribulação. E o conteúdo da semana 70. O anjo Miguel, ele vai dar uma patada no cometa, que vai jogá-lo nas patas de Touro, que é uma constelação maligna. Então quer dizer destruição. Apocalipse 12, versículo 7.
Nós já estamos indo para metade da semana 70, a primeira parte da semana 70. E estamos já no momento. Olhem as guerras. Olha o que está acontecendo. Esse cometa, ele passa em todas as constelações. Não é o eclipse, é o cometa. Ele passa em todas as constelações, porque será uma destruição total na Terra. Este eclipse é um aviso à casa de Efraim. Certo? Este eclipse é um aviso à casa de Efraim. Lembre-se que ele faz um X com aquele outro eclipse que deu o ano passado, não lembro agora a data. E ele faz em cima do Texas, então alguma coisa muito séria vem de lá. E isso aqui é um prenúncio da derrubada de Satanás. Este é o último aviso para arrependimento. Agora o povo de Deus precisa ficar em alerta. Por quê? O Senhor vai nos resgatar. Vem vindo o harpazo. Está escrito na palavra que nós não fomos feitos para a ira. Presta atenção. Ele vem por sua igreja. Na ira, quer dizer, nas taças da ira, quando as taças da ira forem para ser derramadas, nós não estaremos aqui. Quando acontece, irmã Ruth, as taças da ira? Quando abrir o 6º selo. Quando for a abertura do 6º selo, começam as taças da ira. Tá entendendo? A abertura do 6º selo é o começo das taças da ira. O tempo já terminou. Em vários meios de comunicação, pelo mundo todo, está sendo avisado este eclipse como nunca. E também a volta de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Deu para mais ou menos vocês entenderem? Eu estou passando um resumo rapidinho aqui do que ele falou, tá? E ele tá, o que eu coloquei tudo nos meus stories, tá? Tem lá todas as imagens que ele colocou. E quem quiser consultar diretamente, a live é de ontem, tá? Tá também nos meus stories lá, para o senhor Joelma. E aí vocês podem ouvir a live dele, falado por ele próprio, tá certo? Então é isso aí, meus irmãos, fiquem firmes na presença do Pai. É meio complexo, mas Deus para entender. A gente tem que entender o seguinte, que Deus criou os céus e os astros que estão lá em cima, porque lá Satanás não pôde pôr a sua mão para subverter nada da palavra de Deus. Lá ele não pode pôr a mão dele, entendeu? Então, aqueles que têm discernimento do Espírito, entendem o que está escrito nas constelações, o que está acontecendo no mundo aí em cima, porque Deus não faz nada aqui embaixo sem antes colocar o aviso dele no céu. Do momento em que a gente entender isso, isso foi negado, essa informação para nós. Infelizmente, os teólogos negaram esta informação para o povo de Deus. Entendeu? E tem gente que não acredita. Mas é só ler Gênesis 1 e Jó, que lá está escrito. Lá está escrito exatamente, quer ver? Eu vou passar, ó, Gênesis 1,14, anota aí. E Jó 38:31. Você vai ver que o Senhor deixou nos astros todos os acontecimentos. Ele disse, não sou eu. E Jesus disse, olhai para onde? Para cima. Ele não mandou olhar para baixo. Ele mandou olhar para cima, não mandou olhar para baixo. Por que você acha que o filme Não Olhe para Cima? Por que você acha que é o filme Não Olhe para Cima? Por quê? Porque se você olhar para cima, você vai ver os avisos de Deus aí em cima. Você vai ver os acontecimentos aí em cima. Por isso o filme, ao contrário do que a Bíblia diz, não olhe para cima. Entenderam? Então, meus irmãos, toda vez que acontece algo no céu, você pode ter certeza, é o aviso de Deus para os seus filhos aqui na terra. E as coisas estão acontecendo. Exatamente, eles não querem que nós olhemos para o céu.
mas o nosso olhar é lá em cima, não é aqui embaixo. Porque aqui embaixo, meu irmão, só vai olhar quem tem olho de galinha. Só vai olhar quem vive dessa terra. O povo de Deus não vive dessa terra, o povo de Deus vive da glória que vem chegando aí. Entenderam? É isso aí. Mas vamos lá, então. Vamos ler 11 de Coríntios, que está muito bonito. 11 de Coríntios é lindo demais. Paulo está conversando com os coríntios sobre os falsos profetas, e ele está se colocando quem é ele, quem são os falsos profetas, entendeu? Mais interessante disso é isso, ele está se colocando, ele está conversando com os coríntios. Eu não sei, Isabel, não, acho que deve ter saído, porque ela sempre está aqui. Mas vamos lá. 2 Coríntios, número 11, capítulo 11, diz assim, eu vou ler nas duas versões, tá? Eu vou ler tanto na versão da nova, como é que diz? Nova tradução de hoje, e vou ler também na Ferreira de Almeida, tá bom? Presta atenção aqui. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Presta atenção aqui, ó. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando tanto quanto sou um tanto louco. Por favor, me suportem. Paulo está dizendo, ele está se colocando como louco. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Paulo, ele se comprometeu com Deus em cuidar dos coríntios. Aqui na Ferreira de Almeida diz assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Por que ele fala com tanta ênfase? Porque ele lutava por essa igreja, ele sofria. Ele era um homem de dores por causa dessa igreja. Era como a igreja mais difícil, mas era a igreja que ele mais dispunha tempo para poder fazer eles entenderem a promessa de Deus. Olha aqui, ó. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a se apartarem da simplicidade que há escrito em Cristo. Lembra quando eu falo para vocês, não saiam da simplicidade do evangelho? Tá aqui, ó. Paulo está dizendo, é Paulo que fala. Só que ele não fala do evangelho, ele está falando de Cristo. Mas Cristo é o evangelho. Olha aqui, ó. Vou ler de novo. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, quer dizer, vossa audição, olhar, degustar, entendimento, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Como é me apartar da simplicidade que é em Cristo? Ir para o gnosticismo, ir para outros tipos de doutrinas que pegam a Bíblia, pegam as palavras de Paulo e transtornam para o que eles querem. É isso. Então ele está pedindo, não se aparte da simplicidade que é em Cristo, não se aparte da simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, escuta isso, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Eu vou ler na outra versão. Diz assim. Deixa eu pegar aqui. Espera só um pouquinho. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente. Até essas brigas por conta do nome de Jesus. É coisa terrível. E o nome de Jesus não é Jesus e nem Yeshua e nem Yahshua e Yahushua, não. O nome de Jesus é outro. Nós vamos saber esse nome quando estivermos com ele.
E fica o povo se degladiando, um fazendo frente para o outro por causa de nome. O nome, meu irmão, está no coração. O nome a quem você chama está dentro do teu coração. Presta atenção. Estão se degladiando por coisas que vai ser tudo diferente. Vai ser um novo nome. O nome que só ele sabe. Entendeu? Olha aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Quer dizer, eles gostavam de doutrinas diferentes, doutrinas errôneas. E aceitam o Espírito e o Evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do Evangelho. Está escutando isso? Então, meus irmãos, que receberam de nós, aqui ó, vou ler de novo. Vocês aceitam qualquer vento de doutrina. Vocês aceitam aquilo que nós não pregamos. Vocês aceitam o que não está na simplicidade da palavra. Vocês aceitam homens e mulheres que vêm aí com semente da serpente. Vamos colocar assim, com predestinação, com como é que é o nome lá do outro, lá do, como é que diz? Filho da serpente. Predestinação, qual que é a outra? Que o Espírito Santo é mulher, que é o lado feminino de Deus. Aceitam isso, porque os ouvidos ficam, nossa, que revelação nenhuma. Saiu da palavra, saiu da simplicidade da palavra. É o que Paulo está dizendo. Você acha que essas doutrinas já estavam lá atrás? Essas doutrinas já faziam parte do povo grego. Essas doutrinas não são novas. Elas já têm há muito tempo. Elas somente ganham roupagem diferente e vem vindo. Entendeu? Doutrina que nós éramos anjos e ficamos em cima do muro. E esse negocinho aqui quer dizer para você ficar quieto. E aí vai envolvendo um monte de coisa. Não, meu irmão. Deus nos formou do pó da terra. Soprou nas nossas narinas o sopro dele. Nós não somos anjos. Anjos não podem pecar. Se pecar, vai para a destruição. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu por eles. Jesus morreu por nós, humanos que nascemos do pó da terra, fomos feitos do pó da terra e soprado em nós o fôlego de vida diretamente do poder de Deus. Nós não somos anjos. Presta atenção. Não somos anjos, nunca fomos. Ah, mas nós pecamos porque Eva teve o filho com a serpente. Não teve filho com a serpente. Eva não teve filho com a serpente. Eva teve o primeiro filho dela dado por Deus. Nasceu 50 anos depois que Eva saiu do jardim. Filho de Adão. Mas ele veio com o pecado. Porque Eva pecou. Eva pecou. Então dentro dele veio a parte maligna. Depois Eva teve outro menino, que foi Abel. Esse veio com o coração voltado para o pai. Tanto que, se você estudar os apócrifos, você estudar Enoque, você vai ver que Deus não conversa com Néfilins. Não, Deus não tem conversa com Néfilins. Se Caim fosse filho da serpente, Deus não conversaria com Caim. Deus não daria oportunidade para Caim se converter. Não. Acontece sim o hibridismo, mas em 6 de Gênesis, não com Eva, mas com as filhas de Caim. Onde os anjos vêm e coabitam com as mulheres. E aí sim começa o hibridismo. Mas Caim não. Caim era filho de Adão. Entendeu? Então, meu irmão, essas doutrinas de demônios estão aí desde o tempo de Paulo. Por isso ele está dizendo que os coríntios aceitavam essas doutrinas e Paulo temia por eles. Paulo estava sofrendo porque estava entrando essas doutrinas desprezíveis, doutrinas malignas que estão entrando hoje no meio do povo de Deus.
Estão entendendo? Aqui, ó, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, porque a mão de Deus vai vir sobre eles. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Shalom, Cleide. Paulo, ele não foi inferior a nenhum dos apóstolos. Paulo foi um homem evangelizado pelo próprio Jesus. Paulo foi um homem que foi separado por Deus para a missão de nos converter, nós, os gentios, a Cristo. Estão entendendo? Eu vou ler aqui o versículo 5 na Nova Tradução de hoje. Eu não acho que tenho menos valor do que estes tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Aqui, ó. Eu sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, quer dizer conhecimento. Mas já em tudo nós temos feitos conhecer totalmente entre vós. Tá entendendo? Presta atenção. Paulo era um homem que ele estava firme na pregação da palavra. E ele estava aqui condenando, porque eles aceitavam qualquer um que chegasse com doutrinas novas, chegasse com coisas novas. Eles gostavam de novidade, como tem muito crente que ama novidade. Tem muito crente que o ouvido dele é assim, ó, é pronto para ouvir esse tipo de coisa. Ah, mas isso é um ensinamento muito bonito? Claro que é. É um ensinamento que você queria ter. Já pensou você ser um anjo? Né? Nossa, descobri a América desse jeito. Não, meu irmão, não. A palavra de Deus, ela é pura e eficaz. Lá em Deuteronômio 29 diz assim: aquilo que é para os homens está revelado. Aquilo que não é, é do Pai. Então não queira entrar na seara que não é tua. Fique na simplicidade do Evangelho de Cristo, na simplicidade que é em Cristo, como Paulo está dizendo. Eu sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feitos conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo. Ele se humilhou a si mesmo. Paulo foi buscar recursos para poder ficar no meio dos coríntios. Olha aqui, você vai ver. Ele se humilhava em não trabalhar para poder ter o tempo integral para a pregação da palavra. Olha aqui, outras igrejas eu despojei, quer dizer, peguei a oferta das igrejas para vos servir, quer dizer, para que ele pudesse se manter e pregar a palavra para eles, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ele está dizendo, ele foi e pediu para as igrejas sustentarem ele, porque os coríntios eram difíceis de entender. Tinha que desenhar tudo para eles, porque a mente deles tinha fortalezas de tantas ideologias, de tanta filosofia, de tanto tudo que eles tinham, porque eram gregos. Era difícil deles entenderem a palavra, mas o Senhor deu para Paulo o conhecimento de como pregar, de como falar a palavra de Deus para aqueles homens. E para isso, Paulo, ele precisava de tempo e ele não podia trabalhar para não ser pesado a ninguém. Então, ele pediu o quê? Que as igrejas o ajudassem naquela missão. E as igrejas assalariavam ele, mandavam ofertas para ele poder se manter. Porque os irmãos que vieram da Macedônia, era isso, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Porque os coríntios eram tremendos, eles achavam pelo em ovo. A verdade era essa. Paulo falava A, eles entendiam B, chegava outro,
Falava C e eles iam para o C. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de não vos ser pesados. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por que ele está falando assim? Porque Paulo pregava aquilo que Deus mandava. Ele não pregava além do que estava na Torá. Está entendendo? Paulo pregava a Torá e colocava os ensinamentos de Cristo na Torá, fazendo toda a aliança necessária. Por isso as cartas de Paulo. Exatamente, Luciana, parece que estamos falando de hoje. Nada diferente de hoje em dia. Exatamente isso. Por quê? Porque vos não amo? Deus sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Aqueles que gostam de pegar a lã das ovelhas, gostam de pegar a gordura das ovelhas. A fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Ia lá um povinho judeu ia lá e tentava fazer a festa em cima deles, dos coríntios. E enganando os coríntios e colocando doutrinas que não estavam, ensinamentos que não existiam, tentando aliar. Olha o rabinho do diabo sempre no meio do povo de Deus. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Irmãos, presta atenção. Cuidado com quem você põe seu ouvido. Se esse alguém falar uma palavra além ou a menos que está escrito, cai fora. Se ele fizer mercadoria dessa fé, cai fora. Presta atenção. Essa fé não é para mercadejar. Não. Essa fé é para dar de graça receber e de graça dai. Mas, irmã Ruth, como é que vai se sustentar? Aquele que é de Deus ora ao Senhor e o Senhor manda o sustento. Por isso se fala que a palavra é divinamente inspirada. Ele fala da Torá, exatamente. Nessa época não tinha os evangelhos e as cartas e outros livros como os temos hoje, exatamente. Então ele pegava tudo que Cristo disse e associava com a Torá, mostrava dentro da Torá. E assim ele foi levando e foi escrevendo as cartas, e os evangelhos foram escritos, e nós temos hoje na mão isso daqui. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os crentes, além dos filhos predadores da prosperidade, escutam... não vou nem falar o nome para não dar problema, mas é isso aí. Cuidado, meus irmãos, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos ensinamentos. Saiu dessa palavra, não fique. Saiu do que está escrito, cai fora. Você quer ir para o céu? Então se limita na simplicidade da palavra de Deus. Se limita na simplicidade do Evangelho de Cristo. Não é muito. Pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Olha isso, vou ler no 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 15. Não é muito, pois que os seus ministros do diabo, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meu irmão, toma cuidado. Tem muito ministro do diabo aí, hein? Muito ministro do Satanás aí. Muito. Dizendo ser e não é nada. Mas trazendo para você o erro e você cai que nem um patinho no erro. Sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer o dano. Que dano que eu vou sofrer, irmã Ruth? O dano da morte. Fica alerta, meu irmão. Por isso você precisa ler a palavra. Você precisa mergulhar nessa palavra, você precisa ter entendimento dessa palavra. Não fica no que eu estou falando, vai ler. Seja como o Bereano. Seja um Bereano. Tudo eles consultavam a palavra de Deus.
Eles iam, ouviam Paulo dizer, ouviam, iam para casa, iam consultar a palavra, para ver se o que Paulo estava falando condizia com o que eles estavam lendo. Olha aqui, ó. Agora Paulo vai falar do sofrimento dele por Cristo. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Escuta isso. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Escuta isso. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos? Presta atenção. Atos 1:8, receber poder para ser testemunha da palavra naqueles lugares e até os confins da terra. Exatamente. Olha aqui, ó. Por quê? Sendo vós sensatos, os coríntios se diziam que eram sensatos. De boa mente, tolerais os insensatos, quer dizer, tolera aqueles que vêm trazer doutrinas de demônios? É o que eles estavam tolerando. Homens que vinham subverter a palavra de Deus, homens que vinham pôr a palavra de Deus abaixo, homens guiados pelo próprio diabo para desfazer a pregação de Paulo, para desfazer a pregação da graça. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, porque eles queriam devorar, eles queriam pôr esse povo em servidão. Irmãos, todo aquele, presta atenção no que eu vou te dizer, todo aquele que é um servo infiel e que vem trazendo palavras, a maioria deles é para te subjugar. Aquela historinha assim, que eles dizem assim, ó, não, se você não estiver debaixo da proteção do fulano de tal, você está em pecado. Mas peraí, o fulano de tal, o pastor fulano de tal, e eu e você, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Que proteção é essa? A palavra de Deus diz, orai uns pelos outros. Não está dizendo que você tem que estar debaixo da proteção de um guarda-chuva de um homem, não. Todos nós estamos sob o guarda-chuva de Deus, né? Tem uma história aí. Eu não vou nem falar o nome de quem fala isso, muito fala isso, para não dar problema. Mas, meu irmão, todos nós, independente de quem nós sejamos, todos nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus. A palavra diz que nós temos que orar uns pelos outros. Não é eu pegar e subjugar você é o que eu quero, de jeito nenhum. É cobertura espiritual, falo essa aí. E falam que tem que congregar no templo, exatamente. Presta atenção. Meu irmão, não existe esse troço de cobertura espiritual, não. Cobertura espiritual vem do trono da graça, é ele que nos cobre. Nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. A nossa missão é orar uns pelos outros, entendeu? Uns pelos outros. Quando um está mais fraco, o mais forte ora por ele. Quando inverte a situação, um ora pelo outro. E assim nós vamos vencendo, juntos, no mesmo patamar. Ninguém é mais que ninguém. Agora, qual que é? Que Paulo disse que nós temos que dar honra para os mais velhos, para aqueles que sabem mais, para aqueles que ensinam. Honra, meu irmão, honra é respeitar. Honra, meu irmão, é você não entrar na discórdia. Honra é você honrar os cabelos brancos. Tá entendendo como é que é? Mas não é você estar sob a tutela. Não, a tutela é de Deus para todos. Entendeu? A tutela é para todos. Mas vem dele, da parte dele. Mas nós temos que honrar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos. Entenderam? Ajudar os irmãos que se dedicam à palavra. Ajudar aqueles que precisam, independente de quem seja. É isso que Paulo está dizendo. Olha aqui, ó. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão.
Eles queriam fazer isso e fazem isso até hoje. Se alguém vos devora, né? Devora no trízimo, no dízimo, né? Se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. É o que eles levavam. É o que o povo que vinha tentando desfazer o que Paulo pregava, tentava fazer com eles. Subjugava os coríntios. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. Eu vou ler o versículo 21 na versão da Nova Tradução. Versículo 21. Diz assim, para ficar mais claro. Espera aí. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como estas. Mas se outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Tá entendendo? Paulo tá confrontando eles e ele. Aqueles que pregavam a palavra de Deus com certeza e aqueles falsos pregadores. Versículo 22. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São descendência de Abraão? Também sou. Paulo está dizendo que era tudo também, como eles. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Paulo trabalhava muito mais que todos. Em açoites. Paulo era açoitado. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Sabe quanto dá isso? 39. 3 vezes, quer ver? Lê aqui no versículo 24. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Em 5 ocasiões, eles deram 39 chicotadas. Você sabe o que é isso? 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. 24 horas no mar. Tá aqui, ó. Versículo 25 diz aqui, ó. Quer ver? Vou ler na Nova Tradução. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Isso é o que Paulo passava para pregar o evangelho de Cristo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos no meio dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o que Paulo passava para poder trazer a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Não é mensagem falsa, é mensagem verdadeira. Enquanto os outros tinham facilidade de trazer para derrotar o que Paulo tinha ensinado para os gentios, Paulo tinha dificuldades em chegar até eles. Por quê? Porque Satanás se opunha nos perigos que se colocavam na frente de Paulo. Mas Paulo não desistia. Paulo não é um desertor. Paulo teve coragem. Você tem coragem? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e nudez. Sede, em jejum, muitas vezes o frio e a falta da roupa. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo se sentia oprimido porque ele estava vendo que estavam chegando lobos, ladrões e salteadores para assaltar o rebanho de Cristo. O que nós estamos vendo hoje, Paulo já sabia que ia acontecer lá atrás. Paulo já estava presenciando tudo isso e ele estava pedindo pelo amor de Deus, não caia nisso.
Não saiam da simplicidade de Cristo Jesus. Não saiam da simplicidade da palavra de Deus. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Vou ler no versículo 29 aqui. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Por isso Paulo diz que ele sentia como dores de parto. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Paulo se afligia por aqueles que caíam, por aqueles que retornavam para o pecado. Não era fácil pregar a palavra no tempo de Paulo, não. E os apóstolos e os discípulos, exatamente, não era. Era com muitas dores. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, escuta isso, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. A cidade de Damasco foi fechado por um príncipe para pegar Paulo. E ele precisou passar a humilhação de colocar ele dentro de um cesto para que ele fugisse do cerco e pudesse prosseguir na mensagem de Deus. Você está achando que o evangelho que você está ouvindo, ele foi trazido de qualquer jeito? Não. Ele foi trazido a duras penas. Precisou primeiro Jesus morrer naquela cruz para te salvar. Antes de Jesus, vários e vários profetas foram cerrados ao meio, foram mortos. Olha o que Daniel passou. Olha o que Daniel passou. Olha o que Daniel passou. Olha o que Isaías passou. Isaías foi cerrado ao meio. Você está achando que essa palavra que você tem na tua mão, essa palavra que você tem na tua mão, meu irmão, tem sangue aqui. Foi a custo de muito sangue derramado. Essa palavra que você tem nas tuas mãos hoje, que você descredibiliza, tem muito sofrimento, muita lágrima para ter chegado até nós. Tem muito sofrimento, muita lágrima para ter chegado até nós. Hoje nós podemos pregar livremente nas redes sociais, nas praças, nos templos, nas casas, exatamente. Ainda podemos. Mas essa palavra, meu irmão, essa palavra passou por muita tribulação para chegar aqui. Entendeu? Presta atenção. E ainda passa, né? O pastor está falando da janela 1040, são os países perseguidos. Presta atenção, meu irmão. Você não dá valor nessa palavra, você acha que essa palavra é qualquer coisa? Não. Essa palavra aqui tem peso. Essa palavra aqui tem lágrima. Essa palavra aqui tem sofrimento. Cada letra escrita aqui, muitas vezes foi derramando lágrimas que eles escreveram. Foi sentindo dores. Foi sentindo amargura. O peso do mundo espiritual em cima deles, para que essa palavra não acontecesse. E você diz que essa palavra é mentirosa? Você diz que isso aqui é tudo mentira? Eu, se fosse você, reveria os teus conceitos, hein? Eu, se fosse você, pensaria para falar mal do apóstolo Paulo. Eu, se fosse você, dobraria a língua para dizer que Paulo era um endemoniado. Que Paulo era um herege, como muitos estão dizendo por aí. Paulo não deixou de ser caluniado, está sendo caluniado até hoje. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado em quem você põe o teu ouvido.
Não deixa da simplicidade da palavra. Não deixa da simplicidade do Evangelho de Cristo, a simplicidade de Cristo. Nós estamos em momentos finais, momentos derradeiros. Não falta muito para nós subirmos. Não falta muito para nós sermos resgatados pelo Senhor. Vamos passar pela grande tribulação? Vamos passar. Só não vamos passar pela ira. Mas a grande tribulação nós vamos passar sim. E ela já chegou, ela já está aí. Ela só vai apertar. Não se esqueça, esse ano abre o 5º selo. Esse ano o 5º selo já vai ser aberto. Tá ouvindo? Em Atos do Apóstolo, o próprio Jesus fala que ele é escolhido para pregar para todos, exatamente. Meus irmãos, cuidado com a falsamente chamada ciência. Cuidado com os lobos devoradores que estão no meio do povo tentando pegar a gordura das ovelhas. Cuidado com o falso evangelho, cuidado com o evangelho de facilidades. Cuidado com esse evangelho espúrio misturando cabala com a palavra de Deus. Cabala é misticismo judaico. Cabala é esoterismo. Cabala é maldição. Sai disso, meu irmão, se você tiver enfiado nisso. Ah, mas é que a cabala diz que dá prosperidade. Dá, é. Pois é, você sabe de onde foi feito isso? Das profundezas do inferno. Toma cuidado. Fica nessa palavra que foi produzida através de muita lágrima. Fica com esta palavra que foi produzida através de muito desespero, para que ela chegasse até você. Mas, irmã Ruth, a palavra de Deus não diz que a alegria do Senhor é nossa força? Sim. Eles passaram por tudo isso, eles eram alegres, porque eles estavam fazendo por algo maior, a vida eterna. Entendeu? Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Não saia dos rudimentos da palavra. Não saia do que está escrito. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder. Te agradecendo, Pai, porque nós temos essa palavra, dado com muito sofrimento, recebida, Pai, por pessoas que pagaram com um grande preço das suas vidas, por amor a Ti. E elas nos trouxeram as bênçãos daquilo que está escrito aqui. Pai, eu te peço, nos dá a capacidade de enfrentar o que elas enfrentaram. Nos dá a capacidade, Senhor, de entender o que está escrito. Dá-nos a capacidade de caminharmos e trilharmos por essa palavra, na sua simplicidade, não trazendo coisas que não tem nada a ver com a palavra, mas eles usam a palavra para poder fazer os encaixes que eles querem. Pai, livra-nos do lobo, livra-nos, Senhor, do devorador. Guarda as nossas mentes em Cristo, porque a volta dele está próxima e não vai demorar. Nós já estamos vendo os passos de um rei que se aproxima. Nós já podemos sentir que ele já está vindo aí. E eu te peço, guarda nós, livra-nos do mal, não nos abandone. Não nos abandona, Senhor. Nos ajuda a enfrentar todas as calúnias, nos ajuda a enfrentar todos os intempéries, nos ajuda a estar firmes, agarrados no vestido de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder. E que está preparando um povo zeloso e escolhido e de boas obras para entrar na vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a estar nas trincheiras, firmes e fortes, enfrentando tudo o que vai vir aí.
e estarmos felizes, alegres, porque a alegria do Senhor é nossa força. Pai, te agradeço por tudo. Te louvo no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na graça do Senhor, não se esqueçam. Nosso alvo é Cristo. Nossa mente tem que estar voltada para a palavra. Leiam a Bíblia, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem entendimento, entenda o que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem ainda tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fiquem na graça do Pai. Se possível, dê um coraçãozinho aí para mim. Não é bem para mim, é para que essa mensagem possa ir para frente, tá? Que o Instagram não venha me tirar, entendeu? Então, fiquem firmes e saibam de uma coisa. Maranata, nós já estamos podendo ver e ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Amém e amém.